Sancta Teresinha, Sancta Teresinha, ora pro nobis. Com alegria, vamos continuar o nosso curso sobre Santa Teresinha do Menino Jesus e hoje nós vamos falar sobre mais um membro da família Martã, aquela que foi a primeira discípula da pequena via de Santa Teresinha. Nós queremos falar sobre Leônia Martã. Vamos falar sobre ela porque Santa Teresinha lhe ensinou muito e nós vamos ver que esta primeira discípula da pequena via, da infância espiritual de Santa Teresinha, tem muito também a nos ensinar a respeito do caminho a ser trilhado para a santidade e do quanto nós podemos crescer na humildade e também vencer as intempéries da vida, vencer também, às vezes, um temperamento difícil ou as provações que nos são apresentadas. Então, tenho certeza que você irá gostar muito de conhecer um pouco mais e se aprofundar sobre a vida de Leônia Martã. Leônia é a terceira filha do casal São Luís e Santa Zélia e ela nasceu no dia 3 de junho de 1963, com o nome de Maria Leônia Martã. Todas as filhas do casal Martã receberam como primeiro nome o nome de Maria. Leônia, desde pequena, teve uma saúde muito frágil e sofreu muito por conta disso. Aos 9 meses, ela sofreu de coqueluche, depois ela teve sarampo e ela teve também convulsões bastante violentas até a idade de 1 ano. E Santa Zélia, diante da situação frágil da sua pequena Leônia, se apegou à oração, se apegou à fé em Deus e pedia também muito para que sua irmã, que era uma monja do Mosteiro da Visitação, rezasse muito por Leônia. E a sua irmã recomendou a ela uma novena a Santa Maria Margarida Alacoque, que na época era apenas beata. E assim, Santa Zélia o fez, e nesta novena, Santa Zélia pedia: se Leônia vier a se tornar uma santa um dia, então cure-a. E, de fato, a cura veio e Leônia foi curada e crescia com as suas outras irmãs no lar da família Martã. Porém, Leônia começou a mostrar, assim, um temperamento bastante diferente das suas outras irmãs. Enquanto as outras eram muito mais calmas, dóceis, Leônia, ela tinha um temperamento muito mais enérgico, muito mais forte, um temperamento rebelde. E os seus pais, então, começaram a lutar para tentar domar essa natureza forte e rebelde de Leônia. E Leônia também tinha muita dificuldade de aprendizado, ela não conseguia aprender como as outras irmãs. Por isso, quando Leônia estava com a idade de 8 anos, em 1871, ela fez um teste para entrar no internato das Irmãs da Visitação. As outras 2 irmãs mais velhas já estudavam lá no internato. E Leônia não foi aprovada para entrar nesse internato. Depois, com muita insistência de Santa Zélia pediu então a intercessão da sua irmã, que era freira, que era monja nesse mosteiro. Então, a própria irmã de Santa Zélia se comprometeu e Leônia então entrou para esse internato. Mas, depois de alguns meses, ela foi mandada de volta para casa porque ela não era capaz de controlar a sua natureza muito resistente ao aprendizado e também as suas explosões e também os seus ataques de fúria. Depois, quando Leônia estava com 11 anos, houve uma outra tentativa de ela regressar ao internato. E Santa Zélia se preocupava muito com a vida espiritual dela e queria prepará-la para a primeira comunhão. Então, mais uma vez, a irmã de Santa Zélia, a irmã Maria Dositeia, acolheu Leônia e ela mesma se encarregou na formação de Leônia. Porém, também a irmã Maria Dositeia não conseguiu domar o temperamento de Leônia e ela voltou então
para a sua casa. Apesar da sua tia tentar tratá-la bem, não foi possível. Depois de 3 meses, Santa Zélia teve que buscá-la novamente no internato. Então, a própria Santa Zélia decidiu prepará-la para a primeira comunhão, e a primeira comunhão de Leônia aconteceu no dia 23 de maio de 1875. Porém, em casa, Leônia continuava a ter uma vontade forte contra a autoridade de seus pais, mas em alguns momentos ela se mostrava amável. Então, assim, ela variava muito. Drasticamente, ela mudava o seu comportamento. Às vezes muito amável e às vezes muito resistente, muito irritada e muito explosiva. Ela ficava muito tempo sozinha no seu quarto de dormir, ou algumas vezes também ela gastava bastante tempo ao lado da empregada da casa, que se chamava Luísa. Eu gostaria de ler agora alguns trechos do livro da Hélène Monjan sobre São Luís e Santa Zélia, em que ela apresenta algumas cartas de Santa Zélia que fala sobre o temperamento de Leônia. E Santa Zélia escreve assim a respeito da sua filha: não consigo analisar seu caráter. Aliás, os mais sábios perderiam seu latim ao fazer isso. Espero, entretanto, que a boa semente um dia saia da terra. Se eu vir isso, cantarei o Nunc Dimittis. O Nunc Dimittis é o canto de Simeão. E Simeão, no final da sua vida, ao ver Jesus, ao ver o Salvador, ele diz: deixai agora vosso servo ir em paz. Então, Santa Zélia, ela entende que ela só pode ir em paz quando ela ver a sua filha curada, a sua filha assim com o temperamento e o seu caráter controlado. E na verdade Santa Zélia coloca uma esperança muito grande em Leônia. Ela insiste. Santa Zélia nunca desistiu de Leônia, e é esta esperança de Santa Zélia que vai salvar Leônia. É essa esperança, esse fato dela não desistir, que vai ajudar com que ela abrande o seu coração e depois então ela vá buscar então o caminho da mansidão. Tem alguns outros escritos de Santa Zélia em que ela diz assim: espero contra toda esperança. Quanto mais difícil ela se mostra, mais me convenço de que o bom Deus não permitirá que ela se mantenha assim. Rezarei tanto que ele acabará cedendo. Então Deus acabará cedendo e tocando o coração de Leônia. E depois também Santa Zélia escreve num outro lugar: tentei por todos os meios atraí-la para mim. Tudo havia ido por água abaixo, até esse dia, e nisso consistia a maior tristeza que tive em toda a minha vida. Então, a maior provação da vida de Santa Zélia não foi nem a sua doença, que nós vamos tratar agora, mas foi justamente o caráter, o temperamento e o comportamento da sua filha Leônia. Isso lhe causou grandíssimas preocupações. Porém, Santa Zélia nunca desistiu de Leônia. Em 1876, a irmã Maria Dositeia, irmã de Santa Zélia, contraiu tuberculose. E nesse mesmo ano, Santa Zélia também soube que estava com câncer de mama. E me admira muito nesse momento em que Santa Zélia descobre que a sua irmã está com tuberculose e elas sabiam então que a tuberculose não tinha cura e que em breve elas teriam que se despedir de irmã Maria Dositeia. Santa Zélia, então, numa das suas visitas à sua irmã, ela faz um pedido. E aqui nós percebemos mais uma vez o senso espiritual, o senso da vida sobrenatural em que Santa Zélia e a família Martin, eles viviam envolvidos. Porque Santa Zélia, nesse pedido que ela vai fazer à sua irmã, ela vai mandar um recado para o céu. Santa Zélia disse para sua irmã: olha, quando a senhora estiver ao lado do bom Deus, peça a Ele e a Nossa Senhora para ajudar a controlar o temperamento de Leônia. Então, Santa Zélia sabia que a irmã Maria Dositeia iria para o céu, então pede para ela dar um recado pessoalmente ao bom Deus. E nesta ocasião também, Leônia, a própria Leônia, sabia que a sua tia
partiria para o céu, e a própria Leônia resolve escrever uma carta para a tia com a ajuda da sua irmã mais velha, Maria. E nesta carta, a Leônia escreve: Minha querida tia, quando a senhora for para o céu, a senhora poderia pedir ao bom Deus, se Ele quiser, dar-me a graça da conversão e também dar-me a vocação de tornar-me uma verdadeira religiosa, pois penso nisso todos os dias. E Maria, quando foi avaliar e foi corrigir a carta de Leônia, perguntou para Leônia: o que você quer dizer com uma verdadeira religiosa? E Leônia respondeu: uma verdadeira religiosa é alguém que se tornou uma santa. Então aqui nós vemos o coração de Leônia, ao mesmo tempo um coração rebelde, um coração, um temperamento fora de controle e, ao mesmo tempo, um desejo grande, uma luta interior muito grande para ser santa, para fazer a vontade de Deus, para corresponder também à sua vocação. Então, esse senso natural de fé e sobrenatural de fé de Santa Zélia e da família Martin, as constantes orações e o fato de Santa Zélia nunca ter perdido a esperança, mas também o desejo e a luta do coração de Leônia vão servir para transformá-la profundamente, e ela depois então vai se tornar uma grande santa. E então, no dia 24 de fevereiro de 1877, foi a morte da irmã Maria Dositeia. Algumas semanas depois que a irmã Maria Dositeia havia morrido, Maria, a irmã mais velha da casa dos Martin, descobriu o segredo do comportamento indisciplinado de Leônia. E o que ela descobriu? Ela notou que Leônia e Luísa, a empregada, entre as duas, havia uma relação estranha. Então ela descobriu que Leônia era bem comportada ao lado de Luísa, perto de Luísa, e rebelde com os pais. E Maria descobriu, então, que Luísa tinha o controle total sobre Leônia e que a ameaçava e a chantageava psicologicamente e também agredia a Leônia fisicamente, com a condição de que Leônia obedecesse somente a ela, Luísa. Então, Maria, aliás, descobriu o que estava acontecendo. Leônia estava sendo, então, assim, violentada psicologicamente e até fisicamente pela empregada. Imediatamente, Maria falou sobre isso e contou para Santa Zélia, e quando Santa Zélia tomou ciência dessa situação, ela imediatamente despediu a funcionária que morava ali na casa já há mais de uma década. Porém, Luísa implorou e disse que não tinha para onde ir, e Santa Zélia permitiu, então, que ela ficasse, mas que ela não tivesse nenhum tipo de contato com Leônia, e que depois da sua morte, porque Santa Zélia descobriu seu câncer de mama e estava lutando contra isso, depois da sua morte ela deveria ir embora, deveria partir. Depois desse fato, o comportamento de Leônia passou a mudar drasticamente. Santa Zélia começou a dedicar a Leônia toda a sua atenção, toda a sua afeição, e então passou a conquistá-la para si. E Santa Zélia, numa das suas cartas, escreve: Não posso deixar de pensar que essa transformação se deve às orações de nossa Santa Irmã, pois tudo foi mudado 2 ou 3 semanas após a sua morte. Foi ela quem obteve para mim a graça de saber como agir para ganhar o afeto de Leônia, e espero que Deus permita-me terminar a minha tarefa, que ainda está longe de ser concluída. Santa Zélia empenhou-se na educação de Leônia, e Leônia também colaborou. Ela estava disposta a acolher os ensinamentos da sua mãe e mudar. E a partir desse momento, as duas se tornaram inseparáveis. Leônia vai ficar ao lado da sua mãe o tempo todo durante a sua doença. E Zélia ensinava, como ela escreveu também numa das suas cartas, ela ensinava a Leônia sobre a gentileza, sobre a bondade, sobre o desapego de si mesma e o desapego ao prazer, e sobre a determinação de dar prazer a Jesus, não importasse a que custo. Aqui nós vemos um dos traços também da espiritualidade de Santa Teresinha,
o querer dar prazer, o querer dar alegria a Jesus. Leônia, então, foi esta companheira da sua mãe e, num dos últimos momentos da vida de Santa Zélia fez uma peregrinação a Lourdes, por insistência de São Luís, para rezar pela sua cura. E na oração que a própria Zélia fazia em Lourdes, Santa Zélia pedia que, se não fosse da vontade de Deus para curá-la, então que ele curasse a Leônia e fizesse dela uma grande santa. E a própria Leônia passou a ter uma vida mais fervorosa de oração no período da doença da sua mãe, e a própria Leônia queria se oferecer no lugar da mãe e pedia para que Deus a levasse no lugar da sua mãe. Porém, Santa Zélia faleceu, mas Leônia já estava com o seu temperamento mais controlado, mais brando, e depois desse período ela passou a cada vez mais se tornar mais dócil, com uma maior autoestima e também com a capacidade de demonstrar mais afeto e amor pelos membros da sua família. São Luís sempre chamava Leônia de minha boa Leônia, e ele fazia isso para incutir no coração dela o desejo de ser boa. Leônia, depois desse período da morte de Santa Zélia, ela foi estudar no internato beneditino e ela conseguiu avançar um pouco nos estudos, e um dos seus professores ficava bastante admirado, especialmente pela capacidade de redação de Leônia. E ele ficava admirado porque ela colocava muito amor e compaixão nos seus escritos. E então Leônia conseguiu progredir nos estudos, e também todos ficavam admirados com o esforço dela de fazer pequenos sacrifícios por todos da casa, por todos aqueles que lhe pediam alguma coisa. Ela se tornou uma menina mais caridosa, e ela tem um fato que ela cuida de uma idosa que já não tinha família, e ela alimentava essa idosa, dava banho nessa idosa, e depois também, quando essa idosa estava nos últimos dias da sua vida, ela reconfortou o coração dessa idosa, rezava com ela, e também, depois que ela faleceu, foi a própria Leônia que preparou o corpo dela para o funeral. No ano de 1886, Leônia foi visitar o Mosteiro das Clarissas, e para surpresa de São Luís, Leônia voltou do mosteiro dizendo que a madre tinha aceito que ela entrasse no mosteiro imediatamente. Leônia, então, vai para o Mosteiro das Clarissas, naquele mesmo dia que ela tinha visitado o mosteiro, porém, Leônia não foi capaz, ainda pelos traços do seu temperamento, por traços ainda do seu comportamento, que não havia ainda se consolidado na virtude, ela não foi capaz de suportar os rigores da regra das Clarissas, e ela ficou no mosteiro apenas 3 meses e, enfim, voltou para sua casa. No ano seguinte, no meio do ano, em 1887, Leônia entrou para o Mosteiro da Visitação, na cidade de Caen. Porém, ela também teve dificuldades para seguir a regra, e também teve problemas de saúde, e ficou apenas 6 meses no mosteiro e voltou para casa. Porém, nesse período vai se agravar o problema de saúde de São Luís Martin, e São Luís vai ser internado no hospital psiquiátrico nesta mesma cidade de Caen, e Leônia então vai visitar o pai todos os dias e também visita o mosteiro do qual ela tinha entrado e saído todos os dias. E mantém ali um acompanhamento vocacional, e no ano de 1893 ela entra novamente para o mosteiro, a sua terceira tentativa de vida religiosa. E ela recebeu o hábito das Irmãs da Visitação em abril de 1894. Porém, na primavera de 1895, entrou uma nova madre no mosteiro que tinha uma interpretação mais rígida da regra e adiou a profissão dos votos de Leônia. Santa Teresa e as outras irmãs de Leônia, por cartas, tentavam animar Leônia e instruí-la no caminho da perfeição.
porém isso não foi suficiente e Leônia foi dispensada do mosteiro e voltou para sua casa. Nesse período, Santa Teresinha continuou aconselhando Leônia no caminho da perfeição, escrevia muitas cartas para Leônia, lhe ensinando o seu pequeno caminho, lhe ensinando o segredo da vida espiritual, o segredo da santidade, e a relação íntima entre elas foi muito frutuosa, e essas cartas de Santa Teresinha, a sua irmã, a ajudou muito. E nesse período também, Leônia iria visitá-la algumas vezes no mosteiro de Lisieux, no Carmelo de Lisieux, e muitas vezes conseguia falar com Santa Teresinha, e Santa Teresinha então lhe instruía, e Leônia então se colocou sob a autoridade espiritual de Santa Teresinha. No ano de 1896, Santa Teresinha descobre que está com tuberculose. E então Leônia começa um relacionamento ainda mais estreito com a sua irmã, e Leônia vai visitar Santa Teresinha pela última vez e pôde ver Santa Teresinha pela última vez no dia 2 de julho de 1897. E depois ela vai ainda todos os dias no mosteiro para saber notícias de Santa Teresinha com as suas outras irmãs, porém sem poder vê-la. Mas Santa Teresinha continua a aconselhar Leônia, mesmo na enfermaria, mesmo muito doente. Tudo que Santa Teresinha dizia, as irmãs que estavam dentro do Carmelo escreviam e repassavam para Leônia. E no dia 17 de julho de 1897, Santa Teresinha escreve a última carta para a sua irmã Leônia. E nesta carta, Santa Teresinha escreve para ela: se quiseres ser santa, isso te será fácil, pois no fundo do teu coração o mundo não é nada para ti. Podes então, como nós, ocupar-te com a única coisa necessária, ou seja, mesmo te entregando com dedicação às obras exteriores, tua meta seja única, dar prazer a Jesus, unir-te o mais intimamente a Ele. Queres que no céu reze por ti ao Sagrado Coração. Fica certa de que não me esquecerei de lhe dar teus recados e pedir-lhe tudo o que te for necessário para que te tornes uma grande santa. Adeus, minha querida irmã. Dado que poderei te amar ainda mais, gostaria que o pensamento da minha entrada no céu te enchesse de alegria. Tua irmãzinha, Teresa do Menino Jesus. E então, no dia 30 de setembro de 1897, Santa Teresinha parte para o céu. Nesse período, também, logo após a morte de Santa Teresinha, houve algumas mudanças no Mosteiro da Visitação, e vêm para lá duas irmãs de um outro mosteiro, e essas irmãs assumem, então, assim, a coordenação do mosteiro, e elas têm uma visão um pouco mais flexível da regra. Leônia voltou para o Mosteiro da Visitação no dia 30 de janeiro de 1899. E nessa ocasião, logo depois da sua entrada no mosteiro, ela escreveu para suas irmãs no Carmelo dizendo: estou aqui para sempre e esta é minha única ambição, esconder-me como uma humilde violeta sob as folhas da perfeita submissão, para que minhas superiores possam fazer comigo o que desejar. Daqui também, desse texto, dessa carta, vem um dos nomes que a Leônia vai receber. Ela vai ser chamada de a Pequena Violeta de Deus. E Santa Teresinha, no início da sua História de uma Alma, ela escreve que no Jardim de Deus, onde tem ali os vários santos, que são como as flores, Deus se alegra com as grandes roseiras, mas se alegra também com as simples margaridinhas e também com as violetas. E Leônia vai assumir para si esse título de Violeta e vai ser depois chamada de Pequena Violeta de Deus. No dia 30 de julho de 1899, Leônia toma o hábito com o nome de Irmã Francisca Teresa. Esse era o nome de Santa Teresinha. Santa Teresinha teve como nome Maria Francisca Teresa. Então, Leônia recebe esse nome de profissão religiosa. E aqui o Francisca de Leônia
é por causa também de São Francisco de Sales, e Teresa por conta também da sua irmã. Porém, depois dela ter recebido o hábito, houve uma outra provação para Leônia. Uma outra irmã assumiu a formação de Leônia, e essa irmã também tinha uma visão mais rígida da regra. E Leônia, então, tinha muita dificuldade de acompanhar algumas coisas e não conseguia observar a regra em todo o seu rigor, conforme a irmã lhe solicitava. E então Leônia começa então a ficar novamente bastante preocupada e com medo de não conseguir continuar ali no mosteiro. Então ela escreve para suas irmãs, e nessa carta ela diz: sobreviver às pressões da terra. Para ganhar o céu é necessário sofrer e sofrer muito. A paz verdadeira é a aceitação de cada provação dada. Depois de termos completado o nosso exílio, haverá o paraíso eternamente. Enquanto esperamos, é necessário que nos unamos à cruz. Da cruz ao céu é apenas um passo. Da cruz ao céu é apenas um passo. No dia 2 de julho, Leônia professou os seus votos definitivos. Ela conseguiu, então, com a graça de Deus e o auxílio das suas irmãs e a intercessão de Santa Teresinha, ela conseguiu superar as provações. E ela foi nomeada para algumas funções auxiliares: assistente de ecônoma, assistente de enfermeira, assistente no refeitório e também na sacristia. No convento, ela nunca assumiu, depois de professa, uma função de destaque. Ela sempre se ocupou com as tarefas mais simples do mosteiro, sendo sempre assistente ou nas funções mais simples, e o que ela fazia com muito amor, seguindo aquilo que Santa Teresinha lhe ensinava. E ela teve também a oportunidade, depois, quando o processo de Santa Teresinha, o processo de canonização, estava em andamento, ela teve a oportunidade de colaborar no processo de canonização, dando o seu testemunho, e também, nesse período, ela recebeu duas grandes graças. Uma certa vez, a sua irmã, a Madre Inês, do Carmelo de Lisieux, veio visitá-la no Mosteiro da Visitação, e uma outra vez, por conta do processo de canonização de Santa Teresinha, ela e a própria Madre, a própria Leônia, a irmã Francisca Teresa, e a Madre foram passar alguns dias no Carmelo de Lisieux. Então ela pôde se reunir com as suas 3 irmãs que lá estavam. E ela dizia que estar sentada nos degraus do Carmelo conversando com as suas irmãs era como se ela estivesse novamente na sua infância, na casa, nos Bissonnets, conversando e dialogando com as suas irmãs. E Leônia Martin, ela tem essa consciência de que ela pertence a uma família de santos e que por isso ela deve guardar essa tradição. Então, numa certa ocasião, depois de ter voltado para o Mosteiro da Visitação, ela escreve para suas irmãs dizendo: eu pertenço a uma família de santos e não devo manchar esta herança. Ao longo da vida religiosa de Leônia Martin, as principais virtudes dela foram a gentileza, a alegria exuberante, a humildade e a simplicidade, que foram virtudes que ela aprendeu com a própria Santa Zélia e depois também com Santa Teresinha do Menino Jesus. Depois de um tempo também que Leônia já estava no mosteiro, a própria Luísa, a empregada que a maltratou quando ela era criança, foi ao mosteiro pedir perdão para ela. Outra coisa que também se destaca em Leônia Martin é a sua humildade. Muitas pessoas iam até o Mosteiro da Visitação querer saber notícias da irmã de Santa Teresinha que estava ali, naquele mosteiro. E muitas pessoas pediam oração para esta irmã de Santa Teresinha, que era a Leônia. E Leônia, muitas vezes, trabalhava na portaria e atendia essas pessoas que chegavam lá e diziam: olha, diziam para a própria Leônia, aí no Carmelo tem uma irmã de Santa Teresinha. Por favor, peça para ela rezar por mim. E passavam as intenções e Leônia anotava as intenções e dizia para a pessoa:
pode ficar tranquila, que eu vou transmitir o recado a ela e pedir para ela rezar por você. Leônia nunca dizia que ela era a irmã de Santa Teresinha, que ela mesma era a irmã de Santa Teresinha com quem a pessoa estava ali dizendo. Então aqui nós vemos a grande humildade que ela aprendeu a cultivar no seu coração. Depois também, durante o processo de canonização de Santa Teresinha, ela teve a oportunidade de ir para Roma na canonização. O próprio Papa pediu para chamar ela e as outras irmãs que estavam no Carmelo de Lisieux, mas elas, em comum acordo, decidiram não ir para a canonização de Santa Teresinha e ficar no mosteiro, se ocupando com as atividades do mosteiro. E então, tanto o Carmelo de Lisieux, como também a Visitação, que era o mosteiro onde Leônia estava, enviaram duas irmãs para participarem da canonização de Santa Teresinha em Roma. Eu estou falando já santa, né? Mas Leônia Martã ainda não é santa, e a serva de Deus, Leônia Martã, ela dizia sempre: eu quero ser pequena, tão pequena. Este é o exemplo que quero seguir, e eu posso sentir que é isso o que Jesus espera de mim. Depois, no final da sua vida, mas mesmo também ao longo da sua vivência religiosa, Leônia foi atormentada por várias doenças, como muitas gripes, porque o sistema imunológico dela era muito fraco. Ela teve também uma inflamação na pele, chamada eczema. Isso fazia com que a pele dela escamasse. E ela também sofria de fortes enxaquecas, além de uma artrite reumatoide. Mas ela viveu tudo isso com muita serenidade. E ela também era muito dedicada à vida de oração. E ela dizia assim: como amo a oração! O bom Deus opera em nós. Não há necessidade de vê-lo ou senti-lo. Felizmente para mim, isto é verdade, porque sempre fui e sou cada vez mais cabeça dura, um tronco, e peço a Jesus que incendeie esse tronco com o espírito de amor. No dia 3 de junho de 1941, Leônia celebrou seus 40 anos de vida religiosa e nesta ocasião ela recebeu um telegrama do próprio Papa, que era na época Pio XII, e no final do telegrama o Papa dizia: imploramos para ela a graça da mais elevada santificação na mais fervorosa humildade. E aqui estas palavras do Papa Pio XII parecem ser proféticas, porque de fato Leônia alcançou uma grande santidade e foi muito humilde e a humildade dela transbordava e transparecia para todos. Depois dessa ocasião em que Leônia celebrou os seus 40 anos de vida religiosa, a saúde dela se deteriorou muito e então ela escreveu para sua madre: o ladrão divino está à porta, querida madre, mas não se preocupe, se ele me levar no meio da noite, pois estou pronta, tudo está dado, abandonado. Nessa ocasião, a madre também comunicou às irmãs de Leônia, que estavam no Carmelo de Lisieux, e elas enviaram pétalas de rosas colhidas no próprio Carmelo. No dia 17 de julho, que foi o dia da partida de Leônia, as pétalas que as irmãs enviaram foram espalhadas ao lado dela, na sua cama, e também ela segurou o crucifixo de profissão religiosa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que alguns anos antes a Madre Inês tinha enviado para a visitação, para o mosteiro onde Leônia estava. Ela segurou, então, a cruz de profissão religiosa de Santa Teresinha do Menino Jesus. A sua madre lhe deu 2 abraços e as irmãs cantaram, entoaram o Magnífica e Leônia partiu para o céu no dia 17 de junho de 1941. E uma grande multidão compareceu à visitação, ao Mosteiro da Visitação, para participar do funeral de Leônia Martã, apesar da guerra a Segunda Guerra Mundial, estava em pleno curso. Depois, o mosteiro sempre foi muito visitado, o túmulo de Leônia sempre foi muito visitado, e muitas pessoas diziam receber graças por intercessão de Leônia Martã.
Por isso, no dia 2 de julho de 2015, teve início o seu processo de beatificação e por isso Leônia Martin, ela é serva de Deus. Então, serva de Deus, Leônia Martin. Eu quero concluir apenas com um pensamento que ela diz a respeito disso, de como ela se exercitou no pequeno caminho. Ela diz assim, numa carta que ela escreveu às suas irmãs do Carmelo: agora quero lançar-me com velas defraudadas na pequena e muito amável via de minha celeste irmãzinha. Como ela, quero sempre segurar a mão de Jesus e deixar-me conduzir por ele. Então, a serva de Deus, Leônia Martin, é a primeira discípula da pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus. Por isso também nós podemos pedir a intercessão dela, para que nós trilhemos esta pequena via da infância espiritual de Santa Teresinha. E na ladainha de Leônia Martin, composta a ela, tem duas invocações que eu gostaria de mencionar aqui, antes de concluir, que ela é invocada como socorro dos pais que correm risco de perder um filho, e também como auxílio dos jovens que duvidam do futuro e hesitam em comprometer-se com a sua própria vocação. Então nós queremos pedir pelos filhos, peço também aos pais que escutam esta aula, este vídeo, que também rezem pelos seus filhos, pela intercessão da serva de Deus, Leônia Martin, aos jovens também que têm dificuldade de assumir a sua vocação, os compromissos com uma vida toda empenhada no serviço de Deus, também que rezem pedindo a sua intercessão. E Santa, não é santa ainda, e a serva de Deus, Leônia Martin, nos ensina essas virtudes, a nós crescermos na virtude da gratidão a Deus, da generosidade, da serenidade, da humildade e da simplicidade. Vamos concluir com uma oração à serva de Deus, Leônia Martin. Senhor, pelo exemplo da serva de Deus, irmã Francisca Teresa, filha dos santos Luís e Zélia, tu nos mostras que a vida cristã é vida de pobreza oferecida ao teu amor misericordioso e transformada por ele. Concede-nos por sua intercessão compreender o amor infinito que nos manifestas na cruz, viver cada dia a humildade, a caridade e o perdão recíproco, procurar escutar e fazer somente a tua vontade, tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Serva de Deus, Leônia Martin, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia Martin, pais de Leônia Martin, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, irmã de Leônia Martin, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo vídeo. Sancta